Senhores, comentando novamente aqui o que eu tô vendo. Pelo diário, tá? Pelo diário, já dizendo que a gente tá no contexto de baixa probe aqui, porque a gente tá entre dois contextos muito válidos, tá? Quais são eles? O primeiro contexto e o que eu acredito que esteja rolando, tá? Então, o que eu acredito que dentre esses dois que são de baixa probe, o que tem uma maior chance de acontecer é esse de venda. A gente está dentro do fair value do diário. Esse fair value do diário ele vai servir como uma região de liquidez interna do range, né? A gente tem o daily range. O daily range está aqui. E a gente tem esse fair value do diário para o preço fazer interna para externa, né? Externa é a mínima do dia 11. É o order flow mais recente, tá? Então, é basicamente dar continuidade nesse flow de venda aqui, se baseando pelo fair value do diário. No 4 horas, a gente também tem um fair value gap, tá? De venda. A gente tem dois que o preço interagiu com. A gente tem esse primeiro. Tá vendo que a gente não tem a invalidação dele. Tampouco temos o alvo é essa low. Essa é a externa do 4. E a gente tem esse de cima aqui também, ó. Que ele chegou lá, tá? Deixa eu fazer a linha direita, né? Ih, não tomou, tá? Mas a gente tá dentro desse de baixo aqui que não foi invalidado. Então, pelo 4 horas, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário de interna para externa. Perceba como a gente tem bem nítido aqui. Expansão, retração, expansão, tá com cara de movimentação de retração, né? Eu não tô tendo aquele, se chama impulsive shift. Eu não tô tendo aquele flow, aquele shift de order flow, aquela shift de estrutura de maneira impulsiva. E como que eu visualizo isso? Vendo os candles grandes, né? Vendo os displacement, vendo vários fair value gaps sendo criados. Não tenho, tá? Então tá com cara de retração. Pelo 60, a gente tá num flow esquisitinho aqui. Mas o mais recente que a gente tem é esse cara, tá? É esse fair value do 60, segurando o preço aqui. E aí, quando a gente diminui os times, 60, 15, a gente vê 3 fundos relativamente nivelados, tá? São os nossos Relative Equal Lows. Então, eu gostaria muito que esses camaradas aqui fossem consumidos hoje. Essa região de Equal Lows. Quem iria me cantar a bola, quem iria me deixar esse cenário um pouco mais confirmado, seria a inversão desse 60 aqui, tá vendo? Eu tenho um 60, eu já tinha colocado até em cinza, porque eu gostaria muito que esse cara fosse invalidado. E aí a gente trabalharia com vendas muito mais assertivas, com uma confiança, um respaldo técnico um pouco melhor, tá? Certo? Então esse é o meu cenário de venda. Macro, micro. Agora, quando eu coloco volto pro diário, e aí já dizendo que esse aqui é o segundo cenário, eu tô julgando ele como menos provável, é um cenário de CRT no diário aqui, tá? Eu tenho primeiro, segundo candle, o segundo consome a low do primeiro, volta para dentro do range. É um candle negativo, poderia ser positivo para ficar mais nítido, né? Mas pouco importa. O que importa é a manipulação de previous day low aqui, tá? Voltou para dentro do range. Então eu tenho um CRT. CRTs a gente trabalha com alvos, né? A gente pega o range do primeiro candle todo, então tem o topo 50% e low. E aí os alvos são 50% e topo. Ok? Então a gente já atingiu o primeiro alvo, a gente tem potencial para atingir o segundo, que é o topo do dia 10.
Fazendo um diário 60 aqui, lá embaixo a gente teve inversão de fluxo, né? E aí o preço vem numa estrutura de alta, né? Renova topo, fundo mais alto, e aí a gente entra nessa acumulação aqui. Lembra daquele Fairvalue Gap que deveria ser invertido para a continuidade do flow de baixo? Aparentemente o preço está respeitando ele, né? Então, se o preço continuar nessa movimentação aqui, o que, que eu quero dizer? Quero dizer que se o 9,6 começar, 9,6 abre e começa a respeitar os PD arrays de compra que ele vai deixando no caminho, cara, aí eu vou adotar que a gente vai tomar buy side aqui. Essa high e a high de Ásia que tá no meio do caminho aqui. Essa high. Certo? Eu tô julgando esse cenário como menos provável de acontecer. Até mesmo pela formação das kill zones. Quando a gente bota no 15 aqui, você vai ver que a Asia High tá aqui em cima, a Asia Low tá aqui embaixo, ou seja, a Asia expande. Você tem Londres com London Low aqui embaixo, London High aqui em cima. Você tem expansão, provavelmente acumulação. E aí você tem uma nova expansão partindo de depois que fecha aqui o zone de Londres, tem uma expansão, abre New York AM já trabalhando nos topos de Londres. Então, se a gente tem um DA, se a gente tem expansão D, acumulação A, nosso cenário de manipulação para fechar o AMD fica com o New York AM, né? A gente já tomou topo, a gente deve vir tomar fundos. Tá? E aí esse cenário de configuração aqui das killzones, ela bateria com aquela interpretação de venda, né? Seria muito bonitinho, tá? Então eu tô mais ou menos com isso. Em resumo, planejamento. Vou ver se rola um displacement nesse topo aqui, tá? Esse topo é o topo do CPI. Se rolar um displacement aqui, aí eu vou interpretar que a gente vem, de fato, muito provavelmente tomar Asia High aqui, tá? Se rolar um sweep com SMT, aí eu vou interpretar que a gente vem tomar London Low e Equal Lows lá embaixo. Sem SMT fundo, sem. Tem essa com down, não vou usar essa com down não, tá? Tem SMT nesse topo aí. SMT topo. A gente não tomou PPI, mas é o mesmíssimo cenário de ontem, tá? Tomou topo de 9,8, 9,7 ali. NQ, S&P não, tá vindo um displacement. Vou ter criação de FVG, Propulsion Breaker. E é isso, tá? Ter esse FVG aqui, ó. Esse FVG. Aqui tem Propulsion. Aqui é o OB. Aqui ele não interage com o OB. Então aqui não é Propulsion, aqui é só OB. Ficar de olho aqui. Nos 5 minutos deve ser um breaker. Nos 5 minutos tem breaker aqui. A gente não quebrou com o corpo, estamos pavilando. No S&P, a região do breaker tá aí, exatamente aí. No S&P não é breaker, no S&P é... Cara, é sim, tem um breakzinho aqui, 9,20. Tem o IFG também, o Fair Value, Order Block. Ver como é que fecha esse candle aí de NQ. Cara, eu já tentei uma venda aí.